Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Eu gostei que a casa está cheia, um público bem heterogêneo, com presença de homens, com presença de mulheres, de várias idades, né? Como diz Martinho, da vida de muitos amores. Então, na verdade, a gente tem aqui hoje uma missão, está falando aqui nesse mês, né? O mês que a gente conhece com o Agosto Lilás, que traz e representa bem, mesmo uma cor, uma luta, na verdade é uma luta histórica mesmo, em busca de igualdade, em busca de direitos, de não discriminação, e não a violência, né? Somente a violência doméstica. Isso é uma realidade que a gente enfrenta, não é uma realidade de hoje. Talvez a gente vivencie isso muito mais hoje, porque na verdade com a positivação dentro das nossas leis, no caso da lei da Maria da Penha, transformando isso num tipo penal, né? Isso é registrado, isso é divulgado, mas isso é dado histórico. Então, a gente pretende falar um pouco sobre dados históricos e questões atuais. O que eu gosto de dados históricos? Os dados históricos nos mostram, né, e muitas pessoas aqui que são adolescentes, principalmente mais jovens, não vão ter vivenciado isso. Na verdade, isso já é a rotina da vida dela. A gente precisa valorizar essas conquistas. Então, trago para vocês um pouco, mostrando as conquistas, as evoluções que a gente tem, né? E a luta só continua. Porque se a gente for verificar os registros, a gente tem a Lei Maria da Penha, que é uma lei consagrada internacionalmente e também nacionalmente. Essa lei, no termo, nesse gênero, ela é considerada a terceira norma do mundo no gênero. Então é uma lei muito dinâmica, muito atualizada e com muitas garantias às mulheres. Então, apesar disso tudo, a gente ainda não tem muito como comemorar. A lei é um momento de comemoração, sim, é uma conquista. Mas os registros nos mostram que nós estamos em 5º lugar em violência contra a mulher no mundo, apesar de a gente ter uma lei tão boa, né? Então, não é suficiente somente a norma. A gente precisa também de conscientização. Por isso que eu fico feliz com a presença que a gente tem aqui de homens, mulheres, crianças, adolescentes. Então, a conscientização é que faz a diferença. A norma positivada na Constituição de 88, que é uma Constituição que a gente for analisar o teor da nossa Constituição, 80% dos pleitos que tinha do feminismo e da mulher foram contemplados. Então, a consciência é que faz a diferença. A lei, a norma, ela tipifica o tipo penal, a criminalização, aplica a pena, mas a solução é a conscientização. Então a gente vai falar sobre isso. Primeiro a gente começa um pouco sobre dados históricos e aí a gente entra nos principais tópicos da Lei Maria da Penha. Ela é uma lei um pouco extensa, ela tem, se não me engano, 46 artigos. Eu tentei transformar essa linguagem em uma linguagem um pouco mais acessível para que a gente fique mais fácil a troca de informação com vocês, né? Então, assim, não dá para a gente dissecar toda a lei, mas os tópicos mais importantes, acredito que trago aqui para estar discutindo com vocês, tá bom? Então, o presente na luta pelos direitos humanos das mulheres. Na verdade, eu trago aqui 4 marcos que eu considero importantes na luta pelos direitos das mulheres em âmbito internacional. São essas 4 conferências que aconteceram aí. Conferência Mundial sobre a Mulher, de 1975, na Cidade do México. Conferência Mundial sobre a Mulher, em 1980, em Copenhague, Dinamarca. Terceira Conferência Mundial sobre a Mulher, 1985, em Nairobi, no Quênia. E a última das conferências é Conferência Mundial sobre a Mulher, de 1995, em Pequim, na China. Além disso, tem várias outras conferências que são de muita importância, né? Mas o que eu acho dos marcos mais importantes que deu para trazer para vocês nesse momento dessa abordagem são essas 4 conferências. Então, na verdade, nesses últimos 42 anos, as organizações das Nações Unidas, a ONU, em reconhecimento à situação perene de opressão e discriminação vivida pelas mulheres em todo o mundo, não é uma situação local, não é de Abrolândia, não é do Brasil, é do mundo.
do mundo, convocou 4 conferências específicas com o intuito de analisar as distintas situações de subalternização, visando, sobretudo, buscar formas mais concretas de enfrentá-las. Então, na verdade, a gente tem esses resultados: o avanço em legislação, o aprimoramento, a penalização. Eu trago esse tópico porque, na verdade, o patriarcado. Na verdade, a sociedade brasileira a gente é de uma origem patriarcal, né? Se você for analisar, e que eu faço questão de ler o que tem aqui, a gente vai vivenciar talvez o que a gente vivenciou na nossa casa, como que era, né, até o poder aquisitivo, a mulher, a inserção da mulher no mercado de trabalho. Então, na verdade, o poder e a decisão era sobre o pai, era sobre o homem. Até porque, se a gente for olhar os direitos iguais da mulher, isso é em 1988 com a nossa Constituição Federal. Então, isso ainda está um pouco muito recente. Então, o que a gente vivenciou? Primeiro, é uma forma de organização social na qual as relações são regidas e experimentadas através dos princípios básicos. Primeiro, de que todas as mulheres são e estão hierarquicamente subordinadas aos homens, submetidas à autoridade patriarcal, no caso, à autoridade do pai. De que os jovens estão hierarquicamente as jovens estão subordinadas aos homens mais velhos, submetidas à autoridade paterna. Então, na verdade, é uma questão cultural, como eu venho falando para você desde o início. Então, na verdade, às vezes vencemos isso, fomos educados assim, mas nós, como ser humano, precisamos de ter aprendizado e evolução a cada dia. Eu acho que a vida nos exige isso, né? E eu trago aqui uma palavra que eu acho muito interessante, que é do sociólogo Marcos Horácio Gomes Dias. O que ele diz? Ele é doutor em História Social pela PUC. O combate ao machismo, sobretudo a aceitação dos homens, é preciso que eles enxerguem seus locais de privilégio na sociedade e reconheçam as conquistas femininas. É preciso que os homens aceitem essas conquistas. Quando eu falo homens, eu não generalizo a todos os homens, né? Mas, às vezes, a nossa formação como indivíduo, como ser humano, que vivenciamos dentro das nossas casas, às vezes temos essas atitudes, né, que é rotineiras e que não é pensada, que leva, às vezes, à violência contra a mulher. Como muito bem representado pelo CRAS, né? A Lei Maria da Penha, ela tem essa importância, ela tipifica o crime, o tipo penal, né? Quais são os tipos de violência e enfrentamento contra a mulher. Antes a gente enxergava talvez que a violência contra a mulher era só física, né? Mas a gente vai estar abordando isso dentro do contexto, e foi muito representado. Acho que eles pegaram o cerne mais importante aqui e trouxeram nessa apresentação, nesse vídeo muito bem feito do CRAS, os tipos de violência que a mulher enfrenta. Então, na verdade, tipifica isso, traz na lei quais são os tipos de crime, né, que a mulher enfrenta. Então, como eu gosto de um pouco de falar historicamente, para a gente ver um pouco da evolução dos direitos da mulher. A gente vem lá em 1889, né? Então as mulheres conquistam o direito ao acesso às universidades. Então a gente vê que isso já é uma conquista bem extensa, bem longa. A gente vai aí para um século e meio, né, dessa conquista do acesso à universidade. E aí o direito a voto, né? É interessante o direito político, a partir de quando que a mulher teve esse direito político, né? A gente trata em 1932, que foi numa constituinte, mas na verdade o primeiro ato praticado de votar e ser votada foi em 1934. Então isso é muito importante, esse fortalecimento da mulher na atividade política. Depois eu vou estar mostrando para vocês que, apesar, aqui a gente está há 90 anos, né, desse direito conquistado, mas a representatividade das mulheres nas câmaras, né, no Congresso, em todos os parlamentos, ainda é muito pequena, né? E lembrando que a gente está falando aqui de violência contra a mulher, às vezes a gente... mas é direito de minorias. Não, mulheres não é minoria. Mulheres são a maioria populacional, são a maioria como eleitoras, né? Então, a questão de representatividade. Um avanço também muito importante aqui da ciência,
lá em 1960, que é a criação e comercialização da pílula anticoncepcional. Então, na verdade, isso tem um enfrentamento muito grande, principalmente quando ela é descoberta, questões religiosas, questões culturais, né? Mas é um avanço e é uma liberdade para a mulher, né? Você poder controlar e limitar a quantidade, quando você vai ter filhos. E aí tem um estatuto, na verdade, que de 1962, ele é criado o Estatuto da Mulher Casada. Na verdade, é um avanço muito importante, porque, na verdade, ele traz alguns poderes para a mulher, porque, na verdade, a mulher, ela não poderia ser a responsável, a titular daquela casa, né? Então, na verdade, com esse Estatuto da Mulher Casada, ela amplia os seus direitos, né? E tem esses direitos garantidos aí também do Código Civil. Aí uma outra coisa, né? A lei do divórcio. Se a gente for olhar aqui na nossa plateia, 1977. Então, antes de 1977, não tinha essa opção do divórcio. A mulher não tinha a opção de se separar. Então, na verdade, a partir do momento, se a gente for olhar na questão religiosa, né? Na religião diz não, a união é para sempre, né? Mas na vida conjugal, quando a gente fala na questão de legalidade, de direito de divórcio, de direito à separação, já está bem mais recente aqui. 1977 para hoje, eu acho que são 45 anos. Então, com certeza, alguém já teve vivenciado essa evolução. Olha, na verdade se separava, agora já pode se separar. Então, na verdade, para a sociedade isso era muito recriminado. Embora esse direito foi garantido e positivado, existia muita crítica da sociedade, a mulher separada, né, largou o marido. Então, na verdade, é uma evolução. E, na verdade, hoje já há uma conscientização muito grande. Na verdade, já se aceita essa situação. Então, na verdade, é um passo de cada vez. Mas são conquistas, né, das mulheres. E aí a gente vem para 1995. É criada a primeira delegacia especializada no Brasil. Foi implantada, na verdade ela é em São Paulo. Na verdade ela é especializada no apoio à mulher. Então ela visa combater a violência de gênero predominante no país, sendo comumente encontrada nos lares brasileiros. Então, na verdade, a primeira delegacia, olha, precisamos se especializar. Por que a gente precisa especializar? Porque a gente vai falar sobre delegacias da mulher. A gente tem as delegacias especializadas da mulher. A Lei Maria da Penha trata isso. Diz que não obrigatoriamente, mas preferencialmente, que a gente precisa conhecer a peculiaridade e a dificuldade que se tem no país. Mas preferencialmente, os atendimentos da vítima de enfrentamento à violência doméstica deve ser feito por mulher, porque ela se sente mais à vontade, ela se sente mais acolhida. É assim que traz a Lei da Maria da Penha, e assim também fui lá em 1995, onde foi criada essa primeira delegacia especializada de atendimento à mulher. Então aí a gente vem, a Constituição Brasileira, né, de 88, passa a reconhecer as mulheres como iguais aos homens. Então, foi apenas na Constituição de 88 que as mulheres passaram a ser vistas pela legislação brasileira como iguais aos homens. Somente após as pressões dos movimentos populares que ganharam as avenidas, a luta pela democracia, e que a mulher foi vista e incluída legalmente como cidadã, com os meios, os direitos e deveres dos homens. Então, o poder constituinte trouxe a igualdade e frisou para não haver interpretação discriminatória. Então, eu trago aqui o texto do artigo 5º. O que diz o artigo 5º da nossa Constituição Federal de 88? Ele diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de quaisquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito, a vida, a liberdade, a igualdade, a segurança
e a prosperidade nos termos da lei. E traz aqui no inciso primeiro, que eu trago em vermelho, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações no termo desta Constituição, né? Então, é um ganho, é um momento, é um marco histórico, né? Essa Constituição de 88, quando tem igualdade entre homens e mulheres. É um marco muito importante que a gente traz na Constituição. Além disso, a Constituição traz alguns outros tópicos que a gente vai falando aqui, né? Algumas garantias no que diz respeito à garantia à maternidade, à garantia ao trabalho, à licença maternidade e outras garantias que são contempladas na Constituição de 88. Então, quando a gente está falando de mulheres e direitos humanos, né, nós temos os direitos políticos, direitos econômicos e sociais e culturais, direitos sexuais e reprodutivos. Vamos falar um pouquinho sobre eles? Pode passar. Então, o que são direitos políticos? É o direito de escolher o governante, votar e de participar da vida política, ser votado. Já exemplifiquei para vocês que isso foi lá em 1932, né? Mas precisa ter mais representatividade, né? É um direito que já tem 90 anos, mas ainda, embora sejam maioria para votar, não são maioria em representatividade. Continuando aqui nos direitos políticos da mulher no Brasil, quando foi que as mulheres começaram a participar oficialmente da política, a gente já falou. Na verdade, a igualdade formal foi prevista especialmente na Constituição de 1891, mas esse direito somente foi concretizado lá em 1934. O direito de voto das mulheres passa a ser garantido com a Constituição de 34, embora previsto legalmente no direito eleitoral, no Código Eleitoral de 32. Qual que é o contexto atual e de que maneira se dá a participação política das mulheres do Brasil? Direito de votar, são eleitoras desde 30. Em 1970, as mulheres representavam somente 35% do eleitorado, né? Na verdade, embora tivesse já mais mulheres, às vezes não se permitia que mulher pode votar. A mulher não tem direito a votar, mas isso era uma instituição familiar que proibia, entendeu? Não que a lei não permitisse, mas a instituição familiar não permitia que a mulher votasse, né? Atualmente, as mulheres são 52,29% do eleitorado. Qual é a fonte dessa base de dados? Essa base de dados é o TSE de 2022. Eu transformei isso em valores absolutos, só para vocês terem uma noção de quanto são as mulheres, quanto que representa. Por exemplo, o estado do Tocantins, a população total estimado do estado do Tocantins é de 1.500.000 habitantes. Nós temos aproximadamente 1.090.000 eleitores. Esse 2,29, que é a mais aqui, só esse 2,29, ele representa 6.900.000 eleitores. Só isso aqui, acima que os homens. Então, na verdade, a representatividade é muito maior. Olha só, é 6 vezes a população votante do estado do Tocantins, a representatividade de mulheres no Brasil. Continuando ainda com os direitos políticos, né? Então, contendo o contexto atual é de que maneira se dá a participação política das mulheres no Brasil. A cota de gênero, na verdade, é um avanço que a gente tem com a nossa atual lei eleitoral, torna que obrigatório o registro de candidaturas, né, para se formar uma chapa eleitoral. 30% desses registros obrigatoriamente tem que ser mulher, né? Isso é uma maneira de impulsionar e incentivar a participação e a representatividade da mulher na política. E 70% ser homens. Pode ser mais que 30%, mas no mínimo 30%. Se não tiver 30% das mulheres, essa chapa não é registrada, né? Somente 9,4% das cadeiras do parlamento são ocupadas por mulheres, mas cerca de 40% das mulheres têm ensino médio. Então, na verdade, essas mulheres estão qualificadas, né? Estão no mercado de trabalho. 85% das mulheres do Brasil estão no mercado de trabalho, mas elas só ocupam 9,4%, ou seja, de cada 100 parlamentar, 9 é mulher, né? Então, vocês precisam
se jogar um pouco mais na política. Eu sei que não é fácil, precisa de aceitação, precisa de voto, né? Mas vocês são maiorias. Então, o que acontece? Antes da Constituição de 88, na verdade, existia uma discriminação da lei e a negação do direito individual formal. Ou seja, as leis negavam os direitos da mulher, né? Se a gente for olhar o Código Civil de 1916, que ele vigorou até 2003, que na verdade foi em 2002, foi aprovado o nosso Código Civil vigente, tem uma situação aqui que a gente vai verificar, mas isso é uma aberração. Mas até 2002 estava em vigência. O que era? A previsão de possibilidade de o marido anular o casamento, caso constate que a tua esposa havia sido deflorada anteriormente. Não vou detalhar porque eu acho que a idade aqui não cabe para todo mundo, né? Código Penal de 1942, vigorou até 2005. Ele trazia um conceito de mulher honesta, para garantir a proteção jurídica e certos crimes sexuais, bem como a possibilidade de um estuprador não ser condenado caso a vítima viesse a realizar um casamento, né? Ou seja, após ele cometer aquele crime, um crime que hoje na legislação pátria é considerado um crime hediondo, se a mulher viesse a se casar, ele seria inocentado, como se ele não tivesse praticado nenhum crime. Então, na verdade, são coisas muito recentes. A gente está falando aqui, por exemplo, no Código Penal, isso estava vigente até 2005, né? Então, acho que muitas pessoas talvez tenham até vivenciado ou passado, talvez, por uma situação familiar ou conhecer alguém que tenha enfrentado essa dificuldade. Então, a gente tem aqui, após a nossa Constituição, né, que é o pós-1988, com a nossa Constituição Federal vigente e atual. Então, na verdade, o que existe? Há uma discriminação positiva, há uma validação dos direitos das mulheres dentro da própria Constituição e dentro das normas. E aí a gente traz como positivo aqui, para buscar e assegurar essa igualdade, por exemplo, a Lei 9.092 de 95, um direito às empregadas. Proíbe que os empregadores exijam de funcionários ou de candidatos a vagas de emprego atestado de esterilidade ou gravidez. Pasmem, mas até essa data, né, de 95, o empregador ele restringia ainda mais. Hoje, na verdade, é uma restrição, às vezes uma dificuldade, mas ela é meio que velada. Então aqui não, na verdade, ele já poderia, por exemplo, publicar numa vaga de emprego, olha, eu aceito, abro vagas para a mulher, mas ela tem que preencher esses requisitos. Essa discriminação ela não é mais permitida. Não é mais possível o empregador criar essa dificuldade. Aí a gente traz aqui a Lei 9.504, que é a nossa lei eleitoral vigente ainda, que é de 97. Ela determina que todos os partidos políticos deverão preencher suas vagas para candidaturas à proporção de ao menos 30% e 70% para cada sexo. Sendo que os 30% no mínimo tem que ser mulher. Se não tiver 30% das mulheres, você não consegue fazer o registro. E por último, aí a gente vem falar de uma lei que na verdade ela é a motivadora do Agosto Lilás. É a Lei Federal 11.340 de 2006, que é a Lei da Maria da Penha. Ela cria mecanismos de proteção específicos para as vítimas de violência doméstica. Eu acho que é difícil a gente falar sobre a Lei Maria da Penha sem contar um pouco do contexto histórico, de quem que era Maria da Penha, de um resumo daquilo que aconteceu na vida dela, né, para que a gente possa valorizar ainda mais. Então, na verdade, a Lei da Maria da Penha, a gente está aqui, dia 7 de agosto, completou 16 anos de vigência dessa lei. Essa Lei Maria da Penha não foi uma lei, por exemplo, de iniciativa de um parlamentar, não foi uma lei de iniciativa, foi o executivo que tomou essa decisão, né, de propor esse projeto de lei. A Maria da Penha, ela é uma farmacêutica que nasceu no Ceará e casou com um professor universitário em São Paulo, e ela foi vítima desse professor, né? Vários casos aconteceram, mas eu acho que o mais relevante são dois fatos que aconteceram com ela.
Ele simulou um assalto à casa dele e disparou um tiro de espingarda nela, né? Ela foi vitimada com um tiro de espingarda. E aí ela ficou paraplégica. Além disso, depois ele tentou eletrocutar ela. Ok. Bom, melhorou, gente. Bem mais tranquilo. Beleza. Então, assim, só para continuar um pouco da Maria da Penha. Então, ela realmente foi buscar os seus direitos. Na verdade, o processo penal brasileiro, o sistema judiciário, tem muita morosidade. Ela fez as denúncias, né, todos os registros, mas ele sofreu uma, duas condenações seguidas, só que, na verdade, ele nunca foi ao cumprimento da pena. E ela, indignada, insatisfeita, né, ela fez denúncias à Comissão Interamericana de Direitos Humanos e o Estado brasileiro foi condenado por omissão, né? Omissão nesse caso. Então, com essa condenação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é uma coisa que eu chamo isso de um vexame internacional, deixar chegar um caso desse. Porque, na verdade, às vezes um caso que tem muita comoção pública da sociedade, né, acaba que já existe uma resposta pública da política, do deputado, alguém representa e apresenta um projeto de lei. Então, na verdade, essa lei só foi concretizada depois disso, né, desse vexame internacional que o Brasil passou. Então, é uma lei muito positiva, porque ela traz muitas garantias para mulheres, ela tipifica o tipo penal, ela transforma a violência contra as mulheres em crime hediondo. O que é a diferença para a gente olhar o que é um crime hediondo? Um crime hediondo é aquele que só de você falar isso aconteceu, isso de causa repulsa. E você não tem direito à graça. O que é redução de pena, você não tem direito à criança, na verdade, você não tem direito a nenhuma graça. Por exemplo, uma graça. Eu tenho direito ao indulto de final do ano para visitar os filhos, eu tenho direito à saída do Dia dos Pais. Se esse crime que foi cometido é um crime hediondo, você não tem direito a esses benefícios. Então, a Lei da Maria da Penha, ela traz isso, né? E além disso, traz muitas garantias à mulher. Tipifica em 5 tipos de violência contra as mulheres, né? Traz garantias de amparo às mulheres. Por exemplo, um exemplo bem prático aqui. Aqui a gente está numa cidade de Abrolândia, aqui a gente não tem comarca. Na cidade de Abrolândia, salvo me engano, aqui a gente não tem autoridade policial aqui presente, talvez deve ter de plantão, que é o delegado. Mas aqui a gente, por exemplo, acredito que tem a polícia militar, eu não sei se tem policial civil, um agente, alguma situação. Então, na verdade, a lei permite que, no caso de violência e agressão contra a mulher, que coloque em risco a sua dignidade e a sua vida, a autoridade policial, que no caso não é nem juiz, que não é nenhuma decisão judicial, por exemplo, o policial militar pode chegar lá e determinar o afastamento do agressor. A Lei Maria da Penha, ela trata como ofendida a mulher, ela vem para proteger os direitos da mulher. Essa mulher pode ser agredida por um familiar, pelo marido, pelo filho, com que seja, mas a ofendida obrigatoriamente tem que ser a mulher. O agressor, inclusive, também pode ser uma mulher. Se for uma união conjugal entre mulheres e ela foi agredida, ela pode se valer da Lei da Maria da Penha para buscar as garantias que a Lei da Maria da Penha dá. Outra coisa da Lei Maria da Penha é no que diz respeito à liberdade. Por exemplo, o tipo penal, quando ele majora para um crime hediondo, antes era banal. O que é que acontecia? Tinha uma agressão, na verdade, antes da Lei Maria da Penha, somente era tipificada, mais ou menos, entendia-se a agressão física. E, na verdade, era um crime de menor potencial que era tipificado.
Então, na verdade, havia uma transação. Uma transação é um procedimento especial que é feito pelo juizado especial. Então, na verdade, ele tinha a conversão dessa pena, por exemplo, pela doação de cesta básica, pelo pagamento de fiança ou qualquer uma outra situação. Com a lei da Maria da Penha, isso não é mais permitido. Então, esse crime, né, após apresentado a denúncia, por exemplo, nem a própria denunciante, no caso, se for a ofendida, ela pode retirar essa queixa. A gente chama isso no direito de ação penal incondicionada. O autor da ação não é a ofendida, não é a titular da denúncia. O autor da ação passa a ser o Ministério Público. É ele que é o autor da ação, não cabe a retirada, não cabe a desistência. Porque, na verdade, segundo os históricos que a gente vê da lei da Maria da Penha, o que acontece? Há uma agressão, há um arrependimento. E, na verdade, na busca daquele consentimento de manutenção da família, aceita, né, às vezes essa desculpa, esse arrependimento. Às vezes registra-se, eu vou para a delegacia, e aí registrava. No outro dia, esfriava a cabeça, houve um arrependimento. Então, na verdade, ela retirava aquela ação penal e encerrava-se aquilo. Então, na verdade, a partir do momento que o titular da ação passa a ser o Ministério Público, essas ações de desistência não são mais disponíveis. Ou seja, houve